11 de março de 2023, em uma tranquila comunidade de Belém, no Pará, corria a notícia de uma história que deixaria, para sempre, marcas na vida de Cristiane Barbosa. Nelson Moreira, o companheiro da vítima, cujo nome já ecoava nas sombras da violência doméstica, tentou ceifar a vida de sua companheira com uma martelada na cabeça. O som dos gritos ecoou pela vizinhança. Cristiane, vítima da brutalidade, desabou no chão, inconsciente, enquanto seu agressor, não querendo ser pego, fugiu do local. A polícia e os serviços de emergência foram acionados e, ao chegarem, se depararam com uma cena assombrosa de muito sangue. Determinados pela prisão, a polícia iniciou uma busca pela região e capturou o acusado horas mais tarde. No hospital, Cristiane lutava pela vida e não pode dar declarações iniciais, pois a vítima ficou em estado grave em decorrência do traumatismo crânioencefálico causado pela martelada. Nos corredores da delegacia, o réu confessou a prática do crime. O golpe em região vital estampa não só a intenção de matar, como demonstra o meio cruel da ação criminosa. Dá início à presente ação penal pública em decorrência dos fatos a seguir narrados, devidamente apurados no inquérito policial, registrado na Polícia Civil DEAN sob o número 00035/2023, 100-369, dígito 6, dos fatos. Noticiam os presentes autos que o denunciado Nelson Moreira, em 11 de março de 2023, por volta das 9 horas, no apartamento número 201, bloco 19, no residencial Riacho Doce 2, bairro Guamá, nesta cidade, tentou ceifar a vida de sua companheira Josiane Cristina da Silva Barbosa. Conforme consta do inquérito policial em anexo, no depoimento do condutor Renato Alain Oliveira dos Santos, ID 894-90-992, página 5, policial militar, que foi acionado via CEOP para atender uma ocorrência no endereço Supra e, ao chegar ao local, foi informado que o denunciado havia agredido sua companheira com uma martelada na cabeça, tendo encontrado Josiane Cristina no local e a casa se encontrava muito ensanguentada, enquanto o denunciado havia se evadido, pelo que acionou as viaturas da área e empreenderam buscas pelo denunciado, tendo este sido encontrado às proximidades da rua Barão de Igarapé-Mirim com a avenida Tucunduba, sendo conduzido a DEAN. Segundo a testemunha, no momento da prisão, o denunciado estava utilizando tornozeleira eletrônica em decorrência de outro processo por violência doméstica e familiar contra a mesma vítima. Ademais, os depoimentos dos outros policiais Felipe Souza de Albuquerque, ID 894-90-992, página 7, e Estanislau Pereira Lobo Neto, ID 894-90-992, página 9, corroboram a declaração do condutor. Acrescenta-se que não foi colhido o depoimento da vítima em razão da hospitalização desta, decorrente do trauma craniano-encefálico sofrido, conforme consta no laudo médico, entre parênteses, ID 894-90-992, página 14. Ao ser ouvido em sede policial, o denunciado confessou a prática criminosa, admitindo que, supostamente, após ter sido ameaçado com uma faca pela vítima, dirigiu-se até a cozinha, onde pegou um martelo, retornou ao quarto e desferiu um golpe na cabeça da vítima, ID 894-90-992, página 16. Do direito, após análise dos fatos, vê-se que Nelson Moreira incorreu na sanção penal plasmada no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 3, 4 e 5, combinado com o artigo 14, inciso 2º, ambos do Código Penal, e artigo 24-A da Lei Maria da Penha. Nesse sentido, verifica-se que o acusado, ao desferir golpe de martelo na cabeça da vítima, em região vital, agiu com ânimos necandi, configurando o delito de homicídio em sua forma tentada, uma vez que a ofendida somente não veio a óbito por razões alheias à vontade do denunciado.
Ao desferir um golpe de martelo na cabeça da vítima, o denunciado cometeu o crime por meio cruel, bem como agiu o denunciado mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida, incidindo nas qualificadoras do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3º e 4º do Código Penal. Por fim, percebe-se que o denunciado e vítima possuem relação íntima de afeto, de forma a caracterizar violência doméstica, e, portanto, a incidência da qualificadora do feminicídio, pois perpetrado contra a mulher, por razões da condição de sexo feminino. A autoria e materialidade restam configuradas através dos depoimentos constantes dos autos, em especial a confissão do acusado. Registre-se que a presente denúncia poderá ser aditada, eis que não foi possível a oitiva da vítima. Dos pedidos, pelo exposto, requer-se digne Vossa Excelência em receber a presente denúncia em face de, como incurso nas sanções penais previstas no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 3º, 4º e 6º, combinado com o artigo 14, inciso 2º, ambos do Código Penal, e artigo 24, a linha A da Lei Maria da Penha, com a posterior citação do denunciado, para que a presente defesa escrita no prazo de lei, prosseguindo-se no feito até sentença condenatória. Belém, 31 de março de 2023, Darlene Rodrigues Moreira, primeira promotora de justiça de violência doméstica e familiar contra a mulher. Rol de vida. Senhor Felipe Albuquerque, o senhor foi arrolado deste processo? Trata-se de uma ação penal de tentativa de feminicídio que tramitou na vara da violência contra a mulher, violência doméstica contra a mulher, e agora tramita aqui na primeira vara do júri da capital, em que está sendo julgado no dia de hoje o acusado aqui presente, Nelson Moreira, e tem como vítima Josiane Cristina da Silva Barbosa. Eu pergunto ao senhor, o senhor conheceu esta pessoa, Josiane Barbosa, vítima? Sabe de quem se trata? Sim, eu me recordo Recorda do fato? ocorrência do fato, sim. Certo. O senhor conheceu ela na época do fato, no dia do fato, ou já conhecia antes? Não, no dia do fato mesmo. Só no dia do fato? Sim. Logicamente, não tem nenhuma relação de parentesco, nem amizade, nem inimizade com ela, nada? Nada. Conheceu ela na qualidade de policial militar, né? Sim, senhor. Certo. E o acusado aqui presente, o senhor já conhecia ele? Não, senhor. Na época, conheceu também na época do fato? Na época do fato. Certo. Muito bem. Então, em razão dessas suas afirmações, eu desejo cientificá-lo, que o senhor foi arrolado como testemunha, e especialmente na qualidade de policial militar, sabe dos deveres e do compromisso para com a verdade, né? Então, o senhor fica ciente que o senhor deverá dizer a verdade do que sabe e tem conhecimento sobre as penalidades do falso testemunho. O senhor compreendeu? Sim, senhor. Muito bem. Testemunha advertido e compromissado a responder. Acerca deste fato, o senhor foi condutor, foi testemunha? O que o senhor... Fomos condutores. Na verdade, foi uma ocorrência. CIOP chamou a viatura para atender a ocorrência. Ok. Então, em face do afirmado, eu passo a palavra às partes pela ordem à acusação. Doutor Gerson Silveira, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, Excelência. Bom dia, policial. Bom dia, senhor. O senhor chegou a presenciar o crime em si? Não. Então, já chegamos e ele já tinha se evadido do local, inclusive. Quando vocês foram acionados, o senhor já declarou que foi acionado via CIOP. Quando vocês chegaram ao local, o que vocês viram? A primeira coisa que nós vimos foi muitas marcas de sangue pela casa, pela sala, pelos corredores, e a vítima estava jogada lá no quarto, toda ensanguentada. O senhor conseguiu identificar onde era a lesão nela? Na região da cabeça estava bastante sangue saindo ainda, e ela estava toda, pelo corpo todo estava com manchas de sangue ainda. Ela estava consciente ainda? Estava acordada ou estava desacordada? Sim, ela estava consciente. Ela chegou a contar a vocês o que aconteceu? Ela relatou que eles passaram a noite bebendo juntos, né, na casa, e depois tiveram desentendimento, e ele reagiu com martelados na cabeça dela. Certo. O senhor sabe dizer se eles tinham algum relacionamento anterior? Sim, os parentes e ela mesmo relatam que eles viviam juntos, né, numa casa cedida pela família deles, se eu não me engano. E era isso aí.
Sabe dizer se o relacionamento deles era um relacionamento instável? Havia desentendimento constante? Havia consumo de droga, bebida alcoólica? Sim, os vizinhos relatam que havia muito consumo de drogas na casa e as brigas eram constantes entre os dois. De ambas as partes. O consumo era de ambas as De partes. ambas as partes, sim. Certo. Feito esse atendimento à vítima, qual foi a providência da polícia? Nós fizemos o cerco nas redondezas, né, da residência e conseguimos encontrar o cidadão nas proximidades. Vocês encontraram ele na mesma noite ainda ali, no mesmo Sim, momento? na mesma manhã. Foi de manhã isso. Sim. Ele estava próximo ali? Estava próximo, é. Ele ofereceu uma resistência no momento da prisão? Não, ele foi abordado e veio tranquilo. Como vocês fizeram o reconhecimento dele? Através de uma foto que ela mostrou dele. Entendi. Tá. Então ela estava ainda bastante consciente quando vocês chegaram, ela conversou. Sim, ela já estava consciente. Mostrou a foto, né? Conseguiram fazer. Ela acompanhou vocês no momento que vocês... Não, ela ficou lá esperando o atendimento chegar do SAMU. Entendido. Obrigado, policial. Não tenho mais perguntas. Estou satisfeito. O depoente está à disposição da defensoria. O doutor Rafael Salles tem a palavra. A defesa não tem perguntas, excelência. O juiz também tem pergunta a formular ao depoente. Algum dos senhores jurados deseja perguntar ao depoente aqui presente? Se o jurado desejar fazer perguntas à testemunha, nós repassaremos o microfone e o jurado faz a pergunta via magistrado. Alguém deseja fazer perguntas? Não havendo manifestação por parte da senhora e dos senhores jurados sorteados. Senhor Felipe, receba a sua identidade. Obrigado pela presença. Tenha um bom dia, o senhor está liberado. Muito bem. Senhor Estanislau, policial militar, né? Soldado? Cabo, senhor. Cabo, desculpa. Certo. O senhor foi arrolado neste processo, e na qualidade de policial militar, sabe dos deveres e do compromisso para com a verdade, né? Sim, senhor. Tá certo? Então, de antemão, eu advirto o senhor, que o senhor, nesta qualidade, o senhor deverá dizer a verdade do que sabe e tem conhecimento sobre as penalidades do falso testemunho. Tá? Sim, senhor. Então, testemunha advertido e compromissada responderá. Vamos só aguardar uns minutos que o nobre defensor doutor Rafael ausentou-se por alguns minutos. Vamos aguardar o retorno dele para iniciarmos a oitiva do cabo, que será o depoente nesta manhã. Então, dando sequência aos trabalhos, já com a chegada da defesa. Muito bem. Cabo Estanislau Pereira Lobo Neto, né? Sim, senhor. Muito bem. Consta dos autos que o senhor prestou declarações acerca deste fato na polícia. Isso? Sim, senhor. Ok. Então, dando sequência aos trabalhos, e repassa a palavra às partes pela ordem da acusação. Doutor Gerson Silveira, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, excelência. Bom dia, policial. Bom dia, senhor. O senhor presenciou o momento do crime? Não, senhor. Vocês foram acionados e se dirigiram até lá? Sim, via CIOP, fomos acionados e quando chegamos no local, a vítima estava ensanguentada e o acusado já não estava no local. Vocês chegaram a entrar na residência dela? Sim, estava tudo quebrado, os móveis. Ela tinha levado uma martelada, né? Onde? Na cabeça, na região da cabeça. E também ela nos contou que também foi agredida em outras regiões do corpo. Certo. Quando vocês chegaram, ela estava consciente, estava acordada? Estava acordada, estava consciente. O senhor notou se a porta apresentava algum vestígio de arrombamento ou destruição? Sim, a porta estava arrombada, quebrada, né? E outras portas do imóvel também, do quarto, estava... Ela chegou a contar a vocês o que aconteceu dentro da casa? O que ela nos passou é que eles voltaram de uma festa e lá na casa ele estava violento, queria dinheiro e queria sair
E aí começou aí continuaram bebendo lá e depois ele ficou agressivo com ela e começou a quebrar as coisas e agredi-la. Entendi. Prestado esse primeiro atendimento a ela, o que vocês fizeram em seguida? Foi acionado uma viatura do bombeiro, né, para dar suporte para ela. E a gente foi junto com outras viaturas em diligência para tentar encontrar o Nacional. Encontraram? Sim, encontramos ele ali na Avenida Tucunduba com a Avenida Barão de Garapé-Miri. Era próximo de Era lá, próximo, da bem residência. próximo do local. E vocês fizeram o reconhecimento dele de que forma? De que forma vocês identificaram que ele era o agressor? Ela mostrou uma foto dele, né, uma carteira de identidade dele, ou melhor, a carteira de trabalho dele. E aí com esse documento a gente fez as buscas pela região, encontramos ele e voltamos com ele para lá, para a residência. Aí ela falou, não é ele. E ele chegou a falar alguma coisa sobre o que aconteceu? Não. Ofereceu alguma resistência? Não ofereceu nenhuma resistência. Você sabe dizer se o relacionamento deles era um relacionamento tranquilo ou era marcado por desentendimento? Não sei dizer. Houve algum comentário com os familiares? Só com vizinhos, que os dois são usuários de drogas e que vira e mexe faziam aqueles festas, bebidas e batiam. Certo. Entendi. Estou satisfeito. Obrigado, policial. O depoente está à disposição da Defensoria Pública. A Defensoria não tem perguntas a formular, Excelência. O juiz também não tem pergunta a formular ao depoente. Algum dos senhores jurados deseja perguntar ao depoente aqui presente? Havendo manifestação por parte dos senhores jurados, cabo Stanislau, receba a sua identidade. Obrigado pela presença. Sargento Renato Alan, o senhor foi arrolado nesse processo? Trata-se de uma ação penal de tentativa de homicídio que tramita aqui na primeira vara do júri, em que tem como vítima Josiane Barbosa. Eu pergunto para o senhor conheceu essa vítima no dia do fato? Sim. O senhor conheceu ela só no dia do fato? No dia do fato. Certo. E o acusado aqui, o senhor já conhecia ele? Não, só no dia do fato também. Só no dia do fato também, certo. Em razão dessas afirmações do senhor, eu desejo cientificá-lo, o senhor foi arrolado como testemunha nesse processo, especialmente na qualidade de policial graduado, né? Tá certo, de sargento. O senhor sabe dos deveres e do compromisso para com a verdade, né? Então o senhor fica ciente que o senhor deverá dizer a verdade do que sabe e tem conhecimento. O senhor não poderá mentir. Se o senhor mentir no plenário do júri, o senhor poderá ser processado e punido pelo crime do falso testemunho. O senhor compreendeu? Sim. Muito bem. Testemunha advertido e compromissado a responder. Acerca deste fato, o senhor prestou depoimento na polícia ou na justiça? Sim. Ok. Então, em face do afirmado, eu passo a palavra às partes. E antes da concessão da palavra, eu registro a presença aqui do nobre promotor de justiça, Dr. José Rui de Almeida Barbosa, que é titular aqui da promotoria da primeira vara do júri, e que é substituído pelo Dr. Gerson Silveira, não menos competente. São dois competentes representantes do parqueio estadual. Um mais velho e outro mais novo, né? É isso. Aí eu passo a palavra às partes pela ordem ao Dr. Gerson Silveira. Vossa Excelência, a palavra. Doutor, que missão, que dificuldade substituir o doutor Rui, que esteve há tantos anos à frente da promotoria do júri. E eu juro que eu me esforço, doutor. Me esforço para poder ali chegar a sua sombra ali, seguir os seus passos e fazer um trabalho razoavelmente aceitável. Mas é isso. Obrigado, Excelência. Bom dia, policial. Bom dia. O senhor presenciou o crime? Eu fui acionado, né? Depois que o crime aconteceu. Isso. Certo. Foi acionado, se dirigiu até o local. Chegando lá, viu o quê? Vi a vítima ensanguentada, a casa com marca de sangue. No momento que entrei em contato com ela relatou o que houve, né? Só já tinha relatado, ela só confirmou. Pedimos a foto dele, pedimos a foto e saímos de diligência. Conseguimos encontrar ele, salvo engano, na Barão
Barão Cutucunduba. Era próximo lá da residência. Próximo. Não, um pouco distante. Assim, Certo. Mas ela estava consciente quando vocês chegaram? Estava. Ela chegou a relatar a vocês o que aconteceu dentro da casa? Sim. Ele agrediu ela e deu uma martelada Na cabeça? na cabeça. Sabe o motivo de ter acontecido isso? Se Não. desentenderam? Muita bebida, muita droga? Tudo isso aí. Briga. Bebida. Ele estava assim, aparentemente, Obrigado. são usuários de alguma substância. Visivelmente era possível perceber que eles faziam uso de substâncias entorpecentes. Sim. Sabe dizer se o relacionamento deles era desequilibrado, se havia brigas constantes? Houve algum comentário nesse sentido, de vizinho, de parente deles? Quanto mais nessa situação de desavença lá, vizinho. Era comum. Comum. Ele, no momento que foi preso, chegou a comentar sobre o que aconteceu? Não. Não no meu relato. Né? Relato que eu vi uma marca de sangue na roupa dele, mais a foto que ela tinha demonstrado pra gente, aí a gente teve certeza na hora da abordagem. Sabe dizer se no imóvel havia algum indicativo de arrombamento? Porta ou janela danificada? Não. Você percebeu isso quando entrou? No momento da prisão nele, notaste se ele estava com tornozeleira? Não me recordo. Ele estava não. Parece que ele já tinha. Não lembro assim. Na hora eu verifiquei se havia passagem, só que no momento agora eu já não recordo. Assim. Ok. Estou satisfeito. Obrigado. Eu não tenho mais perguntas para o senhor. A defesa não tem perguntas, Excelência. Concluído, doutor Gerson. Está falando, doutor? Muito bem. O depoente está à disposição da Defensoria para o doutor Rafael Salles, tem a palavra. Defesa não tem perguntas, Excelência. O juiz não tem pergunta formular ao depoente. Algum dos senhores jurados deseja perguntar? Não havendo manifestação por parte dos senhores jurados. Sargento Renato, receba a sua identidade. Obrigado pela presença. Tenha um bom dia. O senhor está liberado. Muito bem. Senhor Nelson Moreira, o senhor ouviu bem a leitura da denúncia, né? Eu pergunto ao senhor, a denúncia ela dá conta que o senhor é o autor da agressão contra a sua ex-companheira, né, que atingiu com uma ou com mais martelada na cabeça dela, da Josiane Cristina, né? E eu pergunto ao senhor, na polícia o senhor chegou a confessar a autoria deste fato. O senhor confessa ser autor deste fato? O senhor nega a autoria? Sim, senhor. O senhor confessa. Muito bem. O interrogatório é formulado em duas partes. Primeiro, em relação à pessoa do senhor. Segundo, em relação ao fato delituoso. Em relação à pessoa do senhor, atualmente, o senhor é solteiro, tem companheira, convive maritalmente? Eu convivia com ela. Não, atualmente. Agora? Agora? Sim. Não. O senhor está solteiro? Solteiro. Ok. Após a ocorrência desse fato, logicamente, o relacionamento dos senhores acabou. Acabou. Certo. Muito bem. O senhor falou que o senhor não chegou a estudar isso? O senhor não estudou? Não, eu estudei, mas fale com o microfone. Estudei, mas estudei bem pouco, eu não sei ler. O senhor assim. não sabe ler? Não. Também não sabe escrever? Eu sei fazer meu nome eu sei fazer. Só escreve o nome, só? Escrever eu não sei assim também. Não aprendi muita coisa. Considerado analfabeto? Não estudei muito não. Certo. Primeira série, segunda, mas... Certo. Qual é a profissão que o senhor exerce, o senhor falou? Carroceiro. Carroceiro. Certo. O senhor... Quais as profissões que o senhor obteve na vida? Só carroceiro? Ou teve outras? Às vezes eu trabalho de pintura com meu irmão, que ele é pintor, ele me leva às vezes. Certo. Ok. O senhor já foi preso alguma vez? Sem ser Sim. Essa é a segunda, terceira, quarta prisão? Já fui preso. Quantas vezes? Mais ou menos? Não Mas sei 5 dizer. vezes? Eu fui preso em 2002 para ir assim, mas... Vamos por etapa. O senhor já foi preso mais 5 vezes? Mais 5 já. Mais 5 vezes? Já. Dá para recordar a primeira vez que o senhor foi preso? Não lembro. Qual foi o fato? Qual foi a idade? Faz muito tempo. Era no tempo de negócio de... Quando era mais que eu O senhor tem quantos anos? de gangue, esse negócio. O senhor tem quantos anos? Tenho 40 e
44, eu acho. 44 anos. Pois é, quais as prisões o senhor recorda? As acusações. Se o senhor for preso, quais as acusações? Quando Eu a não polícia prendeu lembro o senhor? bem, não. É por esse tempo aí de 2002 por aí, assim. Há 20 anos atrás, a primeira prisão? Eu não lembro, senhor. Ah. E quais as acusações? O senhor foi preso por homicídio? Já matou Não, alguém? nunca Acusação? matei ninguém, não. Não. Entorpecentes? Usa entorpecente? Já usou Por causa entorpecente? de cola, esse negócio. Já fui detido, tipo. Cocaína, já usou cocaína? Cocaína, não. Maconha? Maconha? Eu não fumo isso. Eu não fumo maconha. O senhor falou cola? Cola de sapateiro no tempo. Como Certo. estou falando que era no É tempo. entorpecente, né? É. Certo. Sim, a agressão na rua, briga, furto, roubo. Já briguei na rua, já. Já foi preso por briga? Já. Já foi preso por furto? Furto? Furtou alguma coisa? Já, Traiu já alguma também. coisa? Já. Por roubo? Já, mas eu já sempre assinei tudo, Ok. compromisso lá, tudo. Muito bem. Tudo O certo. senhor já foi condenado alguma vez? Nunca. Condenado? Assim, sentença que o senhor Sim, fala? sim. Não, nunca. Não. O senhor não sabe ler e escrever, mas sentença o senhor sabe, uma sentença. O Mas senhor sabe o que é sentença é que os pessoal me falam lá preso lá Ah, e na prisão. como é. Pois é, o senhor já foi sentenciado alguma vez? Não. Nunca foi. Pegar sentença assim é ano assim que o senhor Sim. fala. Pois é, não. Condenado, 2 anos, Não, 5, não, 10 não, anos? Não. não. O senhor respondeu muitas ações, mas todas, É vamos dizer, em só liberdade, seccional assim. preso e colocar Boxe, logo, isso aí. logo em seguida É. lá em liberdade. É. Delitos pequenos, vamos Pequeno, dizer. é. Certo. Nunca respondeu por um delito grande. Não. Latrocínio. Não. O senhor sabe o que é latrocínio? Não, senhor. Roubo, o senhor sabe. Sei. Sabe o dispositivo? E a turma sabe lá qual é até o artigo do Código Penal. Não, não entendo de nenhum desses. Furto, daí. o senhor sabe, né? Já foi preso por furto, né? Já. Estupro, Não. já foi preso por estupro. Não, senhor. Ah, muito bem, não, né? O senhor foi preso nesse caso aqui, da conta aos autos, que o fato ocorreu no dia 11 de março de 2023. Dá para recordar o dia? 11 de março de 23. É o que dá conta aos autos. O senhor Não recorda? lembro. Não recorda, né? Mais ou menos 9 da manhã. É isso? O senhor recorda o horário? Que eu fui preso? A hora que está dizendo aqui a denúncia que foi a hora do fato. A hora que o senhor agrediu ela. 9 da manhã? A minha esposa que Sim, agora? sim. Foi por aí mais ou menos. Estava Mais ou menos. amanhecendo. 9 da manhã, né? O senhor estava naquele dia, estava alcoolizado, estava Tava, embriagado? senhor, tava. Eu e Tava. ela. Ambos, tanto o senhor quanto ela. Todos os Passaram dois. a noite bebendo? Foi. Te amanheceu. sim. Certo. O fato ocorreu no dia 11 de março de 2023, por volta mais ou menos 9 da manhã, no apartamento 201, bloco 19, no residencial Riacho Doce. É, Riacho Riacho Doce, Doce porque 2. eu moro na Perimetral, mas essa Perimetral é assim, aí tem um riacho. Sim. Eu morava dentro do riacho lá. Como as casas foram indenizadas lá, do incêndio que teve tudo no riacho, aí fizeram os apartamentos. Aí o meu irmão ganhou, tava morando com ele lá. Certo. O senhor estava morando com ele? Na casa, no apartamento dele. Certo. E muito bem. O senhor convivia na época com a Josiane, estava com ela quanto tempo o senhor estava junto? Estava morando para ir para Nanideu aí. Estava morando para Nanideu aí. Faz uns tempos aí que a gente fomos para lá. Eu não me Pois lembro é, bem, mas por quantos mais anos ou o senhor menos estava com ela? uns 3 anos mais ou menos, por 3 aí. anos. Assim. O Não senhor lembro bem, mas é por aí. Certo. Ela tinha filhos? Tem 2 filhos adolescentes. E o senhor tem filhos? Não, senhor. O senhor não possui nenhum filho? Não, senhor. Não tem filho biológico? Não, senhor. Ela tem 2 Tem 2 adolescentes. adolescentes. Visitavam os senhores? Ou moravam com os senhores? Foi só porque como a gente está um pouco tempo lá, né, assim, né, esses tempos aí, eles foram uma vez só para lá, eles. Certo. Foram passar o dia lá com... Morava só o senhor e ela? Hein, só eu e ela. Certo. Ela também tem uns... Quantos anos ela tem? Eu 20, não 30, sei 40? quantos anos ela tem. Senhor. Mais ou menos. Qual é a ocupação dela? O que ela fazia? Ela não fazia nada, ficava só em casa, ela, só eu que trabalhava. Certo. Dá conta aos autos que depois de uma discussão o senhor pegou um martelo e agrediu ela na cabeça. Inclusive ela foi hospitalizada em situação, foi grave, inclusive consta aqui que há um quadro de trauma crânioencefálico. O senhor soube disso? Ela ficou hospitalizada, né? Se eu soube? Sim. Não, porque eu estava dentro do carro, não sei nem para onde eu estava indo. Certo. O senhor sabe como é que ela está hoje? Onde é que ela está?
Olha, eu tenho pra mim que ela deve estar usando droga pra lá, porque ela é viciada em cheirar ela. Ela cheira e bebe ela muito. Inclusive, quando estivemos da Neideu no lugar onde a gente morava lá, ela bebia muito, eu e ela, né? Mas só que eu fui mais por vista, assim, mais por causa dela, que eu já tinha parado já. Mas ela, como ela queria, e eu também ficava junto com ela. Só que eu tava parado mais de usar. E ela... eu tenho pra mim que ela tá continuando ainda, entendeu? Porque a minha irmã fez uma visita pra mim e falou... É maconha que ela usa? Hein? Ela cheira, ela fuma maconha e cheira só. E bebe. O senhor também fazia a mesma coisa? Não, maconha eu nunca fumei, mas cheirar eu cheirava quando eu tava bebendo com ela. E bebia também. Certo. Cocaína, no caso. Uhum. Aí a minha irmã falou que ela encontrou meu irmão caçula. Meu irmão também trabalha no carrinho e mora para Naindeu. Aí ela perguntou para ele se eu já tinha saído já. Que ela tava só esperando eu sair pra gente voltar, ela falou. Certo. Sendo que eu não quero mais, que a minha irmã já me falou já, e falou que ela tava jogada na droga lá, que a minha cunhada falou, entendeu? Agora, recentemente, essa conversa? Foi quando ela uma visita aí que ela veio me visitar, minha irmã. Certo. E o senhor está preso desde o dia 11 de março, desde a época do fato? Desde a época do fato. O senhor está preso por causa desse fato? Desse fato. Ou é por outro fato? Não, esse aí. Por esse fato. Certo. Muito bem. Para a ocorrência, para o senhor chegar a agredir, o senhor recorda por quais motivos ocorreu esse fato? É que ela queria, antes de amanhecemos, né? Aí ela queria que eu fosse roubar de manhã, que sendo que eu não faço mais isso, que eu só trabalho no meu carro, todo mundo sabe, tem vários patrões que conquistei. Eu saí disso daí já faz tempo já, muito tempo, como estou lhe falando, de 2002 para esses anos aí, eu nunca mais mexi com nada, mais com droga, com coisa, nada. E eu tava parado, né? Aí ela queria que eu fosse roubar de manhã. Eu tava pulseirado, não posso sair pra rua. Aí ela queria que eu fosse roubar de manhã cedo, que só pode sair depois das 8, se eu não me engano. O senhor estava o que o senhor falou? Eu tava pulseirado. Pulseirado, o que é pulseirado? Pulseira. Tornozeleira eletrônica, o senhor usava? Bem. Aí eu tava usava a tornozeleira porque estava respondendo senhor. Outras ações penais, claro. Era outro com ela de novo. Outra agressão contra ela também? Foi por causa quase do mesmo motivo. Aí ela queria que eu fosse roubar e eu não quis ir. E ela queria porque ela queria cheirar e beber mais. Eu tinha que trabalhar segunda-feira, porque eu trabalho de segunda a domingo. Eu não gosto de parar. Fale próximo ao microfone. Eu não gosto de estar em casa, eu gosto de estar trabalhando. De segunda a domingo eu trabalho. Eu gosto de ir para casa só beber em casa. Eu faço carreto no carro de mão. Aí eu ia trabalhar no outro dia, e ela queria, porque queria, e ela já veio pra cima de mim já, hein? Eu peguei o martelo, sem querer, já riu na cabeça dela já, mas não foi um bocado não, foi só uma que pegou na cabeça dela. Quando aconteceu isso daí, aí eu peguei, fiquei assustado, aí minha irmã mora no prédio de frente ao meu, aí ela veio lá em casa lá, e... Aí ela chamou ela e a minha irmã veio, desceu lá do apartamento dela, aí mandou um baile lá na porta, lá, minha irmã meteu o pé lá na porta lá, aí por isso eu corri, porque eu pensei que eu saí porque eu pensei que era as polícia, né, pensei que ia me matar, sei lá, hein? Aí eu peguei e me invadi de lá, aí minha irmã mandou meter o pé lá, que não sei se foi ela ou mandou meter o pé lá, aí ela meteu o pé lá e... Aí eu me invadi, aí foi que me pegaram lá pro Tucunduba lá já. Não é perto de lá, mas é lá mesmo no Riacho também. Tucunduba? É. Lá que prendeu lá perto da Barão, lá como relataram aí. Lá perto já da Ezeriel Mônico de Matos. Fé em Deus, né? Tucunduba? Tucunduba lá que o senhor foi preso. É fronteira lá em Terra Firme lá e Guamá lá. Certo. Pé da Barão de Guarapé-Mirim. Muito bem. Eu estou satisfeito, o acusado está à disposição das partes. Pela ordem da acusação, Dr. Gerson Silveira, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, Excelência. Bom dia, senhor. Bom dia. O senhor falou que houve aí uma obrigação, né? Ali obrigou a sair de casa para roubar, para conseguir mais dinheiro, para continuar consumindo droga. Era sim, eu queria que fosse sair para a gente... Para ela beber mais, né? Certo. Beber e cheirar mais. Mas o senhor também iria acompanhar ela nessa... Hein? O
O senhor iria acompanhá-la nessa bebida? Nessa... Não, eu não ia acompanhar, eu ia trabalhar, eu queria trabalhar, mas ela E queria... ela tentou agredir o senhor? Tentou, ela veio pra cima de mim, sim. Com o que ela agrediu? Como foi que ela tentou agredir o senhor? Ela veio pra cima de mim, eu não sei se eu me lembro, recordo bem, mas parece que ela tava com uma faca, ela na mão. Certo. E esse martelo estava onde? Tava lá no outro quarto. Aí vocês estavam em um dos quartos, o senhor foi até o outro quarto, A gente pegou tava o martelo... a gente estava na sala, e da sala a gente foi pro quarto. Aí eu fui pro quarto, eu já ia deitar já ia deitar e ela foi lá no quarto lá e foi lá que ela começou a falar, já no nosso quarto mesmo. Porque Entendi. lá é 3 quartos, lá outros 2 são vazios, que não tem nada. Aí o senhor foi até esse outro quarto, pegou o martelo e voltou? Era lá que tava, porque ela pegou a faca. Aí o martelo tava lá nesse outro quarto lá. O senhor voltou para desferir a martelada nela. Foi. Não, eu voltei pra lá, assim, aí eu não ia bater nela, né? Mas sem querer, aí o martelo pegou na cabeça dela. Sem aqui. querer. Pegou com força, assim, um pouco. Foi só um mesmo. E no outro dia ela foi lá em casa, lá e... No outro dia, não sei que se fala que foi tanto coisa assim, né? Mas no outro dia ela foi lá e limpou tudo lá e vendeu tudo lá de casa. Entendi. Estou satisfeito, sem mais perguntas. O acusado está à disposição da Defensoria Pública, doutor Rafael Sarges. A defesa não tem perguntas, excelência. Algum dos senhores jurados deseja perguntar ao acusado aqui presente? Não havendo manifestação por parte das senhoras e dos senhores jurados, vamos recolher o microfone do... nos autos do processo, pelo que concedo a palavra pela ordem ao nobre representante do órgão do Ministério Estadual aqui presente, doutor Gerson Silveira, pelo tempo de 1h30. Doutor Gerson, no relógio da presidência dos trabalhos, são precisamente 10 horas e 51 minutos. A palavra está à disposição de Vossa Excelência. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito, presidente deste egrégio Tribunal do Júri, Edmar Silva Pereira. Mais uma vez, Excelência, iniciamos uma jornada neste ano e, se puder ser pelo menos semelhante ao que foi ano passado, terminaremos esse ano de forma brilhante, como foi, sempre conduzido pelo brilhantismo de Vossa Excelência, com que conduz os processos, com que se porta, com que permite que os jurados tenham contato com as provas, que o processo chegue organizado, Excelência. Não é segredo nenhum para ninguém, aqui eu sempre falo, quando subo a tribuna, que eu admiro, que eu respeito, justamente pela forma com que o senhor permite que a gente participe do processo, que o senhor permite que a justiça seja realizada. Tenha meu respeito, tenha minha admiração, Excelência, como sempre. Um bom dia. Gostaria de cumprimentar também o meu amigo, doutor Rafael da Costa Sarges, nobre defensor, de longa data. Assim. Começamos juntos ali no interior, na mesma comarca, em breves. E hoje podemos, depois aí de 17 anos, nos reencontrar. E é sempre uma honra, um privilégio estar à tribuna, mesmo que adversa de Vossa Excelência, mas saiba que em nada abala a nossa amizade, em nada abala o respeito que sinto pelo senhor e da mesma forma a admiração. Meu amigo, saúde, cuidado e atenção em tudo daqui para frente. A gente está ficando velho, a gente precisa se cuidar. Um abraço, meu amigo, bom dia. Gostaria de cumprimentar o serventuário da Justiça, Alexandre, Lúcia, todos os envolvidos, direto e indiretamente na realização desta sessão de julgamento, o apoio ali da equipe da informática, equipe técnica, os oficiais de justiça, Fontel, a Anne, que saiu, e os demais presentes, a força pública aqui presente, meu amigo Nogueira, os demais que nos auxiliam para a realização desta sessão, meus cumprimentos. Ao público restante também, sintam-se por mim homenageados. Ao acusado, desejo sucesso no julgamento, seu Nelson. Espero que seja feita justiça, independente do resultado que se tenha. Espero que a gente chegue a um fim e tenhamos aí uma resposta, que é a resposta esperada neste momento, né? E hoje a gente a alcançará. Senhores jurados, senhoras juradas,
A Vossas Excelências cabe julgar o seu Nelson. Ele é acusado de tentar matar a sua companheira. Dia do fato, 11 de março de 2023, 9 horas da manhã. Local, a residência do casal. Em meio ali a uma discussão, ele se arma com um martelo e desfere um golpe na cabeça da vítima. Ela, com sangramento ainda abundante, a polícia chega a seu socorro, ela presta as informações, passa as imagens do acusado, é atendida, por sorte, sobreviveu, e ele é preso ali nas redondezas. Não ofereceu resistência, foi levado à delegacia, a mesma versão que ele conta, que hoje ele contou na delegacia perante a autoridade policial, e isso ele não muda de versão, ele fala que foi exatamente isso que aconteceu. Desentendimento, em determinado momento ele, para se defender da agressão da vítima, pega no quarto ao lado um martelo, vai até ela e sem querer, ou por descuido, bate na cabeça da vítima, sem querer, e acaba sendo muito forte, segundo palavras dele mesmo, que causou profundo sangramento. O que nós temos sobre a materialidade desse crime é tão somente esse boletim médico, esse laudo que vocês receberam, escrito a próprio punho do médico. E esse laudo foi justamente o que baseou toda a acusação contra ele, porque a vítima, ela, depois de receber atendimento médico, recebeu alta, ela não retorna para completar as investigações. Não sabemos sequer medicamento que foi ministrado a ela, as consequências, se ela teve alguma sequela, se ela foi atendida a contento, não sabemos. O processo iniciou numa vara de violência doméstica. Chegou em minhas mãos tão somente para oferecer o rol de testemunhas, e neste rol de testemunhas eu incluí a vítima, dona Joseane Cristina da Silva Barbosa. Ofereci os endereços que foram encontrados nos sistemas de informação que nós temos acesso. Em diligência, os oficiais que foram até a residência dela não a localizaram. Então, a vítima nunca prestou depoimento nenhum neste processo. O que nós temos? O depoimento dos policiais e o depoimento do próprio acusado. A história de que consumiam bebida alcoólica juntos, de consumir entorpecentes juntos, a única pessoa que conta isso e refere é o acusado. A vítima não se pronunciou neste processo. O que nós temos, o relato dele, que coincide também com o relato dos policiais, em virtude da gravidade das lesões, do sangramento abundante, das marcas de sangue, dos vestígios que foram deixados pela casa, foi possível identificar a violência desse golpe. Telada na cabeça, que era uma certa força. E esta força, a ponto de gerar um sangramento abundante, ela tem que ser considerável. Martelada na cabeça. E de forma até jocosa, risível até, ele fala que foi sem querer, mas acabou sendo com muita força. Triste, se não fosse trágico. Triste, se não fosse trágico. Acima de tudo, o acusado pode-se dizer que é um sujeito de sorte. Porque com a ação dele, impensada, não causou a morte da vítima. Se essa era a sua intenção ou não, jamais saberemos. Como aconteceu essa discussão? Jamais saberemos. Jamais saberemos. A acusação inicial é de tentativa de feminicídio. A denúncia inicialmente oferecida contra ele dava conta de 3 qualificadoras. Cruel, meio cruel, em virtude do instrumento que ele utilizou, a forma com que ele utilizou, seria uma martelada na cabeça, até porque para desferir uma martelada na cabeça de alguém, ainda mais na altura onde foi, requer uma frieza
fora do comum e uma intenção de lesão fora da normalidade também. A denúncia inicial dava conta de que a vítima, naquele momento, naquelas circunstâncias, não tinha condições de oferecer muita defesa, daí a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. E a terceira qualificadora seria justamente o feminicídio, que é a qualificadora natural que se espera de um crime cometido com a própria companheira. Essa é uma qualificadora praticamente obrigatória. Quando um homem comete um crime contra uma mulher no recinto de seu lar, em virtude da relação de matrimônio ou relação de companheirismo que haja entre eles, ele, valendo-se dessa condição, comete um crime contra a sua companheira. Essas três qualificadoras foram reduzidas a apenas uma, isso lá na vara de violência doméstica ainda, quando veio para a vara do júri, para o julgamento, havia apenas a qualificadora do feminicídio. Então, hoje, tratamos de um crime de feminicídio tentado, em que o acusado teria, com sua conduta, tentado matar a sua companheira à época. Vejam, os policiais todos relataram que havia uma porta danificada. Se foi ele que danificou ou não a porta, ou se foi alguma outra pessoa da família que danificou a porta para prestar socorro, também não podemos esclarecer, porque faltam elementos para isso. Havia uma medida protetiva contra ele lá na vara de violência doméstica, nesta mesma vara de violência doméstica que remeteu este processo para cá, em que havia a determinação que ele não poderia se aproximar dela. Mas, pelo que foi relatado por ele e pelo que foi extraído do depoimento dos policiais, pareceu que eles haviam reatado o relacionamento, até porque estavam juntos bebendo momentos antes de retornarem à casa onde ocorreu esse desentendimento e esse crime que nós estamos apurando. Uma martelada na cabeça. Por sorte, a polícia chegou, o socorro foi prestado a tempo e ela sobreviveu. Muito mais do que isso, não podemos dizer. Se a intenção dele era realmente matar, ele poderia ter matado, mas desferiu apenas um golpe, uma martelada. Ainda que seja uma martelada que atingiu a região vital da vítima, foi uma única martelada. Já que estavam só os dois em casa, e se a intenção dele era realmente matar, poderia ter desferido tantas marteladas quantas ele quisesse, porém foi apenas uma martelada. Ele declara que a vítima o tentou agredir, se eu não me engano, com uma faca, palavras dele. Ele tentou me agredir, se eu não me engano, com uma faca. Mas ele foi talvez eficiente até demais, que deu tempo, nessa agressão dela, deu tempo dele sair de onde estava, ir até o outro quarto, armar-se com o martelo, voltar e ainda atingir a vítima sem sofrer nenhuma lesão. É o que diz o laudo de exame de corpo de delito a que ele foi submetido quando preso. Não foram identificadas lesões no seu Nelson Moreira. Para quem se defende uma agressão de faca, dificilmente teria tempo de sair de onde estava, ir ao quarto ao lado, armar-se com um martelo, retornar para onde estava sendo agredido, para depois efetuar uma defesa eficiente. É esse aspecto que me causa estranheza e vem ao encontro dessa declaração dele de que não tinha intenção de causar nenhum sofrimento maior. Foi um golpe sem querer, só que foi com muita força. É um sujeito de sorte. É um sujeito de sorte porque as consequências poderiam ter sido desastrosas da conduta que ele praticou.
Muito bem. Diante de tudo isso que eu digo, não sou eu que invento, eu estou apenas transmitindo a Vossas Excelências aquilo que está no processo. E se vocês, qualquer um dos jurados, das juradas, tiver alguma dúvida, pode pedir para que o documento seja exibido e assim será exibido. De tudo isso que foi produzido, a minha maior estranheza é a vítima não retornar para fazer exame de corpo de delito. Um exame como tem que ser feito por um perito, pela polícia científica, para que seja atestado a extensão ou a gravidade da lesão que foi causada. É simplesmente por isso, por este motivo, em que eu entendo ser uma acusação de feminicídio tentado muito mais grave daquilo que deveria realmente ter sido oferecido a ele. Entendo que pelas circunstâncias em que o crime foi cometido, não se trata única e especificamente de um crime de homicídio tentado, mas sim de um crime de lesão corporal consumado. Muito embora seja possível deduzir a gravidade pelo laudo médico que consta, que Vossas Excelências têm em mãos, a paciente foi vítima de agressão com martelo em região frontal esquerda, com quadro de trauma crânioencefálico, em atendimento neste pronto-socorro municipal. É possível extrair que tenha sido sim uma lesão grave, mas para essa conduta e para esse resultado existe uma tipificação específica, existe um crime específico para isso, que é o crime de lesão corporal, e existe ainda o crime de lesão corporal grave, que acredito seja exatamente a conduta praticada por ele. E com isso, não que eu queira beneficiá-lo ou protegê-lo de alguma forma, estou apenas tentando adequar a conduta que ele efetivamente praticou ao resultado obtido por essa conduta. Felizmente, a vítima não morreu. Infelizmente, ela não demonstra nenhum interesse em esclarecer o que aconteceu. Infelizmente. Até porque se ela tivesse o comprometimento de vir aqui e contar o que realmente aconteceu, nós poderíamos até entender que a conduta foi muito mais grave daquilo que nós conseguimos extrair do processo. Mas isso não é possível. Detalhes de como essa conduta foi praticada, não temos. E diante dessa ausência de elementos, Excelência, peço que os jurados reconheçam que ele causou, que as lesões foram efetivamente causadas. Existem lesões, e essas lesões estão comprovadas. Peço que Vossas Excelências reconheçam que ele foi o autor dessas lesões. Peço que Vossas Excelências o condenem, porque ele não pode ser absolvido por isso. Impõe-se a ele uma condenação. No entanto, reconheçam e adequem a conduta que ele praticou ao resultado, que foi justamente o de lesão corporal. Um crime tão grave quanto, com repercussões diferentes, e que no final das contas as penas seriam muito próximas. Um crime de homicídio, de feminicídio tentado e um crime de lesão corporal grave, a depender, a diferença poderia ser de 2 a 3 anos no máximo. Grosso modo é isso. No entanto, acredito, por uma boa técnica jurídica, ser necessário fazer esse esclarecimento, que, a meu ver, tratamos um crime de lesão corporal grave contra a vítima. Porque falta elemento para afirmar que foi uma tentativa de feminicídio. Faltam elementos no processo. Diante das fatos, Excelência, encerro a minha peroração, suscitando e postulando que os jurados compreendam aquilo que foi dito e profiram o voto reconhecendo a desclassificação para o crime de lesão corporal. Devolvo aqui a palavra à presidência com os meus agradecimentos. Conceda a palavra ao órgão da Defensoria Pública,
do Estado do Pará, na pessoa do nobre defensor público, Dr. Rafael da Costa Sarges, pelo tempo de 1h30. Doutor Rafael, no relógio da presidência dos trabalhos são precisamente 11h14. A palavra está à disposição de Vossa Excelência. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito titular da primeira vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital, doutor Edmar Pereira, muito bom dia. É uma grande honra e satisfação para esse defensor mais uma vez subir à tribuna sob a presença de Vossa Excelência. Agradeço muito as boas-vindas aqui ao ambiente do primeiro Tribunal do Júri, onde esse defensor se sente muito à vontade. É uma grande felicidade sempre poder vir aqui trabalhar com o senhor e a sua equipe, que são realmente de uma competência máxima. Eu até, e Vossa Excelência sabe disso, toda vez que alguém critica o judiciário por ser lento, por ser desinteressado, por ser descompromissado, eu realmente me sinto até na necessidade de corrigir as pessoas para dizer, olha, não é todo lugar que é assim. Existem certos âmbitos, existem certas unidades onde a justiça ela é feita profissionalmente, rapidamente, de uma maneira da qual nós só temos realmente que tecer elogios, e Vossa Excelência e desde o tempo que lhe conheço, já há mais de 10 anos, tenho a oportunidade de trabalhar com Vossa Excelência, nunca foi diferente um processo como esse, trazido a plenário para julgamento em menos de ano, o que na minha época, na época do Dr. Gerson Daniel, de aluno, nós sabemos muito bem. Imaginar naquela época um processo de tribunal do júri sendo julgado em menos de um ano era fantasia, era coisa assim para realmente só nos delírios das pessoas mais otimistas. E agora aqui, pouco mais de 20 anos depois, é realidade, é a regra inclusive, e creio até que se Vossa Excelência tivesse presidido o processo por toda a sua tramitação, teria sido ainda mais célere a atuação. Isso só traz a alegria e felicidade para todos nós que temos aqui como nosso grande compromisso o cumprimento da justiça. Então receba aqui os nossos parabéns pela atuação e conte sempre conosco, que nós estamos sempre aqui muito dispostos a poder cooperar com essa equipe presidida tão brilhantemente por Vossa Excelência. Muito bom dia extensivo a todos os funcionários, membros da Força Pública, equipe da Copa, do Som, do Áudio, nossos oficiais de Justiça. É uma satisfação trabalhar com todos os senhores. Da mesma maneira, doutor Gerson Silveira, doutor promotor de Justiça, meu dileto, querido amigo, é sempre uma satisfação tê-lo na tribuna adversa, vamos chamar por tradição de adversa, embora no nosso caso em particular, que somos profissionais formados já sob uma compreensão mais, vamos dizer assim, esclarecida da atividade jurisdicional, nem Vossa Excelência é um promotor que só sobe à tribuna unicamente interessado em ver o réu condenado por qualquer coisa que seja possível condená-lo, e às vezes até mais. Assim como este defensor também não é aquela pessoa que vem aqui rasgar as próprias roupas e dilacerar a própria garganta pedindo pela absolvição de qualquer cidadão sem se preocupar com o conteúdo próprio do processo. Realmente, se fosse para elogiar a Vossa Excelência, a hora e meia que eu tenho para falar não seria suficiente, porque sou realmente fã do trabalho do senhor. Desde o primeiro dia que trabalhamos juntos, uma oportunidade assim marcante da minha vida que me lembro até hoje. Até de vez em quando tenho o ensejo de relatar para as pessoas como eu fiquei feliz de ver o ânimo, a vitalidade daquele promotor tão animado de ter uma pessoa para trabalhar com ele quando ainda nem me conhecia. Foi me dar as boas-vindas quando eu ainda estava lá de camiseta, conhecendo o fórum. E realmente, o que eu posso dizer do nosso trabalho junto, né? A única parte ruim foi a nossa separação por um período de tempo, pelo qual eu convidei muito Vossa Excelência para se unir a nós, que cheguei aqui primeiro, e fiquei muito feliz quando ano passado pude ter essa reunião. Realmente uma satisfação muito grande. Senhores jurados e senhoras juradas, não estranhem, é normal uma relação assim entre defesa e Ministério Público. A lei, o direito brasileiro, a doutrina jurídica, nada disso nos coloca em pé de guerra ou em situação de inimizade, muito pelo contrário. Essa relação de beligerância é que não é o natural da justiça. Se fosse para brigar, era só deixar as partes brigarem.
os profissionais existem, sobretudo os profissionais que são investidos de atuação em nome do Estado, têm, pelo contrário, o dever de sempre se orientar na busca da justiça e na resolução juridicamente correta das causas. Às vezes concordando, às vezes discordando, porque cada pessoa tem a sua própria ótica, mas isso não nos impede de termos aqui o máximo respeito, afeto e admiração pelo trabalho um do outro. E eu aqui, como Vossa Excelência muito bem sabe, admiro muito o trabalho de Vossa Excelência. Lhe parabenizo, inclusive, pelo convencimento expressado na data de hoje, que é exatamente o mesmo convencimento que esta defesa tem. Então, muito bom dia. Receba aqui nossas saudações em nome da extensa equipe do Ministério Público que apoia o senhor e os demais colegas do Tribunal do Júri lá no âmbito do Ministério Público. É, como digo, um grande prazer trabalhar com o senhor nessa data. Já aqui na quarta-feira que vem estaremos juntos de novo e se o doutor Domingos deixar, a gente prossegue mais ainda porque é sempre uma satisfação. Muito bom dia, doutor Gerson. Muito bom dia, senhores jurados. Muito bom dia, senhoras juradas. É uma satisfação também tê-las aqui nesta data para encerrar com julgamento a causa onde responde como acusado o senhor Nelson Moreira. Os senhores que estão chegando agora, a mesma senhora que já foi jurada, ainda não tem oportunidade de conhecer a natureza do nosso trabalho, não tem oportunidade de se familiarizar conosco. Eu, aqui, tentando ser breve, mas para as senhoras e os senhores entenderem, eu sou muito consciente na minha atuação que uma pessoa que chega da sociedade sem uma familiaridade com o trabalho judicial e olha a nossa atuação pode estranhar, porque, afinal de contas, o cargo que eu exerço é o de defensor público, o órgão ao qual eu pertenço é a Defensoria Pública, e as pessoas muitas vezes chegam até o âmbito da justiça muito influenciados por aquela visão de defesa, aquela visão de advocacia, de atuação defensiva, que é muito mais relacionada e pertinente ao drama, à ficção, ao filme, à novela, à teatralidade e não à realidade. E isso às vezes confunde, porque gera nas pessoas uma expectativa. A atuação da defesa vai ser de mover os mundos e fundos para tentar obter um veredito favorável, porque é o que nós vemos. E muitas vezes pessoas até, não vou aqui poupar palavras, até pessoas mal intencionadas, buscam criar a impressão de que defesa se faz assim. Não é que não existam defensores inescrupulosos. É claro que existem profissionais inescrupulosos em todas as áreas. Mas a atuação correta de um profissional de defesa, ela não se pauta por isso. Mesmo o advogado, que é a pessoa que recebe do acusado para defender o interesse do acusado, um profissional que é contratado, ele não é um empregado porque não tem uma relação de carteira assinada, mas ele é uma pessoa remunerada pela própria parte. Mesmo o advogado jura que ele vai se pautar de acordo com o que consta nos autos, que ele não vai mentir, que ele não vai inventar, que ele não vai aplicar direito errado e vai se comportar de acordo com aquilo que os autos dizem. Mas não deixa de ser, até por uma questão da própria natureza humana, natural que o advogado tenha, vamos dizer assim, um compromisso maior com a pessoa que ele está defendendo do que com o resultado do processo. Eu, particularmente, dentro da minha atuação na Defensoria Pública, entendo que essa é uma das diferenças fundamentais entre o advogado e o defensor público. E de vez em quando atendo um determinado acusado, uma determinada pessoa dentro de um processo judicial, inclusive é necessário ter essa conversa com ele. E a pessoa pede uma orientação. Por exemplo, o sujeito ele pergunta alguma coisa do tipo: doutor, eu devo confessar ou eu devo negar? Dependendo do que consta no processo, se há evidências, o meu conselho para ele, olha, eu recomendo que você confesse. Eu não invento uma tese mirabolante para que ele possa vir, sustentar e tentar criar
uma fabulação para se ver livre de uma pena menor. Por quê? Porque quem me remunera, quem me emprega, quem justifica a minha existência dentro do processo, não é o acusado, é a sociedade. Eu sou um servidor público, eu sou orientado por uma série de princípios, entre os quais estão a legalidade, inclusive em primeiríssimo lugar, e a moralidade logo depois. Então eu sou de uma posição muito sólida no sentido de que não é admissível o defensor público sustentar pedidos ilegais, sustentar pedidos imorais. Dito isso, é óbvio que eu tenho a prerrogativa profissional de formar a minha convicção à vista das provas. Mas isso me impede, em alguma medida, de pleitear alguma coisa diferente de uma absolvição do acusado? Não. O defensor público, e isso é realidade não só para mim, mas para todo defensor público, o exercício da atividade dele é, mais do que qualquer coisa, no zelar para que o acusado não seja condenado por algo além daquilo que os autos sustentam. Ou seja, que não haja um excesso de acusação contra a pessoa dele, que é o que acontece no caso do Nelson Moreira na data de hoje. E esse é o trabalho. Ninguém é obrigado a vir e pedir uma absolvição como eu não pedirei. Ninguém é obrigado a vir e sustentar uma tese mirabolante, ou discordar do Ministério Público, ou tentar tirar algum tipo de vantagem. Nem é essa a intenção da legislação, quem conhece bem legislação penal sabe. Nem é esse o propósito de nenhum dos profissionais que atuam, porque, diferente de outros âmbitos, e o Brasil é o Brasil. Às vezes a falta de civilidade, a falta de espírito público de certas pessoas nos atordou um pouco, mas nós não podemos nos intimidar. Até onde nós podemos controlar, nós que atuamos aqui no Tribunal do Júri de Belém, eu posso aqui testemunhar em nome de todas as 4 varas, de todos os juízes, todos os profissionais, os promotores de justiça, todos, que a atuação é na intenção de prover, de proporcionar para a sociedade o melhor serviço jurídico possível dentro daquilo que é apresentado para nós. Nem sempre nós conseguimos apresentar o ideal, mas a vontade de todos é fazer a justiça, e a justiça, no final das contas, é o grande propósito de todo este trabalho aqui, inclusive com a contribuição da sociedade na pessoa dos jurados e das juradas. Então, não se espantem com a nossa sustentação, não se espantem com a realidade de uma concordância entre o Ministério Público e a Defesa. Isso vai acontecer naturalmente quando Ministério Público e Defesa chegarem à mesma conclusão acerca dos fatos. E é o que acontece na data de hoje. Isso, inclusive, é o primeiro aspecto pelo qual as senhoras e os senhores devem seguir a tese sustentada pelo Ministério Público e pela Defesa. Porque o que acontece aqui, sem descer a um detalhamento jurídico maior do que o necessário, mas o processo, como é que ele funciona? O juiz presidente, Poder Judiciário, que é representado pela pessoa do juiz rogado, presidente da vara, ele é aquilo que nós em direito chamamos de poder inerte. O juiz ele não pode olhar para uma pessoa e dar um provimento para ela sem que seja pedido por alguém. Ele não tem o poder de espontaneamente manifestar o direito, por mais patente que ele seja, e aplicar sem a atuação de outras figuras. Por que isso? Porque se o juiz fizer isso, ele vai estar aplicando o poder de acordo com a própria compreensão dele. Ou seja, ele decide o que é justo e aplica essa justiça. Ninguém questiona. Nós estaríamos submetidos à opinião apenas dele. Isto não é democrático. Por conta disso, o direito estabelece a necessidade de uma segunda figura que vai se incumbir de pedir as coisas para o juiz, para que o juiz decida se elas são pertinentes ou não. Esta figura no processo criminal é o promotor de justiça. E para isso o promotor de justiça existe. Ele, nos dizeres da Constituição, ele promove a ação penal quando ela é cabível e sustenta ela de acordo com as provas. E é o que faz o Ministério Público. Essa atribuição ela é própria do Ministério Público. Em causas criminais isso só não acontece naquilo que nós chamamos de crime de ação penal privada, que são crimes bem banais,
sem aqui querer desmerecer, mas pelo próprio tamanho das penas, a gente tem que reconhecer que eles são crimes que não têm uma expressão semelhante a um crime doloso contra a vida. Nesses crimes existe uma regulamentação diferente. Mas naqueles crimes que nós somos mais familiarizados, incumbe ao Ministério Público analisar as provas e, em nome da sociedade, pleitear que a pessoa seja condenada por elas se o julgador concordar com a opinião do Ministério Público. O julgador que, no caso deste processo, são as senhoras e os senhores. Agora, por que ainda existe a figura da defesa? Muito simples. O juiz, ele é inerte e não pode decidir sozinho. O Ministério Público oferece a opinião em nome da sociedade. Mas essa opinião, ela não tem, se a ser mantida a figura do Ministério Público sozinha no processo, ela não tem um contraponto, ela não tem alguém que lance um segundo olhar e pergunte se aquilo é pertinente ou não. Ora, se não tem uma outra pessoa pedindo alguma coisa diferente, o juiz sempre vai fazer aquilo que o Ministério pede. Aquilo que o Ministério Público pede. Porque o juiz não pode manifestar, até pode, mas, a bem da simplicidade, em regra, o juiz não pode manifestar uma vontade própria. Ele tem que julgar o que é pedido dele. Então, para contrabalancear, e aí fica bem presente aquela metáfora da balança, da justiça, para contrabalancear a atuação do Ministério Público, é necessária a atuação de uma terceira figura no processo, que é a defesa. Para a imensa maioria das pessoas do nosso país que não podem arcar com um advogado sem prejuízo do próprio sustento, o que é o caso do acusado, essa defesa é representada pela Defensoria Pública, que analisa a causa, verificando até que ponto a pretensão do Ministério Público é pertinente ou não diante das provas, e forma sua convicção ali. Então, como as senhoras e os senhores podem perceber, é uma relação de três polos. O juiz, poder judiciário como um todo, porque quando falam em juiz, para esse tipo de processo, as senhoras e os senhores estão junto do juiz. A autoridade julgadora, ela fica no meio, inclusive fisicamente, literalmente no meio, mediando o pedido das partes. De um lado, o Ministério Público, veiculando, patrocinando a ação penal. Tradicionalmente a gente chama de acusação, mas nem é um nome 100% adequado. E de outro, a defesa, que também não é um nome lá 100% adequado, porque passa uma impressão errada de que aquilo que a tribuna de defesa faz é sempre única e exclusivamente no interesse do acusado. Mas existe essa relação tríplice, essa relação triangular. Muitos doutrinadores gostam dessa expressão. E essa relação triangular, ela é uma relação fechada. Depois que o Ministério Público manifesta a sua vontade, a sua convicção, a defesa manifesta a sua vontade e a sua convicção, salvo algumas situações excepcionais onde aconteça algum erro muito grave, que também não é pertinente que nós entremos nesse mérito agora, essa relação, esses posicionamentos, eles fecham a interpretação da causa. O juiz, e mais uma vez eu digo, quando nós falamos em juízo, o tribunal do júri, o conselho de sentença fica dentro do conceito de juiz, ele não pode dar mais do que o Ministério Público pede, nem ele pode dar menos do que aquilo que a defesa pede. Porque isso é aquilo que nós tecnicamente chamamos de julgamento fora do pedido. Está decidindo coisas que não foram pedidas pelas partes. E isso é tecnicamente incorreto. Por que isso é importante no debate de hoje? Porque se os senhores e as senhoras resolverem dar uma decisão diferente daquela que é pleiteada pelo Ministério Público e ratificada pela defesa, isso vai justamente se consubstanciar num julgamento fora daquilo que é pedido. É impossível? Não é impossível de fazer. Pode acontecer. Mas qual é a consequência? A consequência é o recurso. Porque eu, por dever de ofício, e creio que o próprio Ministério Público, por uma questão de coerência com a sua posição, se as senhoras e os senhores resolvessem, por exemplo, condenar esse cidadão numa conduta mais grave do que aquela que é pleiteada agora, vai ter que recorrer.
porque o nosso entendimento é diferente das senhoras, dos senhores, e isso tem o efeito jurídico do recurso. E seria o caminho natural. E dentro desse recurso, quando o Ministério Público e as senhoras e os senhores não se manifestam sobre a prova, não vão poder explicar a natureza da decisão. O Ministério Público já explicou. Nós vamos explicar também. Então, quando isso chegar ao tribunal, o tribunal vai olhar para o recurso e pensar: mas se o Ministério Público está dizendo que a decisão dos jurados é injusta e a defesa está dizendo que a decisão dos jurados é injusta, não vai ter um representante lá para dizer: não, mas o Tribunal dos Júris decidiu justamente por esse motivo. A relação é fechada. O tribunal não vai ter outras opções que senão anular o julgamento e trazer ele de novo ao julgamento, que é algo realmente contraproducente ao máximo. Então, muito embora a liberdade material das senhoras e dos senhores exista, eu sou firmemente apegado ao entendimento doutrinário de que o júri não deve votar fora daquilo que é pleiteado pelas partes, fora daquilo que é pedido pelas partes. E se as duas partes concordam, é natural que o júri acate a vontade das partes em debate. E com isso todo mundo sai satisfeito com o veredito. Então esse é o primeiro motivo pelo qual a defesa desde já pleiteia das senhoras e pleiteia dos senhores que acatem o entendimento do Ministério Público. Não é porque eu gosto dele, não, é porque ele está certo. Acatem o entendimento do Ministério Público e desclassifiquem esse fato para lesão corporal. É a primeira razão, uma razão técnico-processual. Mas no mérito, eu realmente concordo com o pleito do Ministério Público? Sim, eu concordo em gênero, número e grau com o entendimento do Ministério Público. Porque o que acontece aqui, para ser de uma maneira bem breve, para nós não perdermos tempo num dia em que nós estamos aqui de acordo. As pessoas muitas vezes não entendem. É uma das coisas mais difíceis de se fazer entender para o cidadão leigo em termos de direito penal, mas a nossa legislação ela não pune o resultado dos fatos. A legislação pune a intenção do agente, via de regra. Mais uma vez, tudo tem a sua exceção. Mas, via de regra, o que se pune é a intenção do agente. Se eu quero fazer alguma coisa e não consigo obter nada dessa minha intenção, perdura o crime? Perdura o crime. Exemplo, se um cidadão pega de uma arma de fogo, dispara em outro cidadão várias vezes e erra todos os tiros, ele não acerta nada e ele não danifica nada. Persiste o crime? Persiste o crime. Por quê? Porque ele tinha a vontade de realizar o que seria um homicídio naquela situação e ele deve ser punido apenas e tão somente por manifestar essa vontade de praticar um homicídio. Por outro lado, se uma pessoa provoca 1, 2, 10, várias mortes, mas isso é completamente fora das intenções dela, existe crime? E eu respondo com toda a segurança para as senhoras e para os senhores: não existe crime. Nem culposo, nem culposo. Por quê? E o exemplo, eu sempre dou o mesmo exemplo. Mês passado, alguns dias atrás, acho que não tem um mês, eu vi um caso bem emblemático disso. Um cidadão, durante a madrugada, ele achou interessante dormir embaixo de um caminhão, passar a noite embaixo de um caminhão, dormindo. Durante a madrugada, se colocou ali. De manhã, quando o caminhoneiro acordou, ele deu a partida no caminhão para cumprir com o trabalho dele. Ele tem a obrigação de verificar embaixo do caminhão dele se tem alguém dormindo ali, se colocou ali durante a noite sem autorização dele? Não, ele não tem obrigação nenhuma de fazer isso. Ele ligou o caminhão e partiu. Quando ele partiu, ele, com esse comportamento, tirou a vida daquela pessoa embaixo do caminhão. Ele agiu com imprudência? Não. Ele agiu com negligência? Não. Ele agiu com imperícia? Não. Ele queria matar aquela pessoa? Não. Mas matou. Isso é crime? Não é crime. Por quê? Mais uma vez eu digo, o crime ele depende essencialmente da intenção.
ele depende essencialmente daquilo que nós tecnicamente chamamos de dolo. Na culpa, o dolo não existe, mas o dolo da culpa ele não existe com relação ao resultado do crime, mas na conduta ele existe. O que é um crime culposo? É quando alguém, por imprudência, ou negligência, ou imperícia, realiza uma ação e essa ação ela produz um resultado que é previsto como crime. O sujeito não tem intenção no resultado, mas ele tem intenção na ação. Por exemplo, se um cidadão ele é guia turístico. A gente até viu recentemente, teve um caso, acho que no Rio Grande do Norte, em que o cidadão ele alugava quadriciclo, eu acho, um desses veículos, né, de passear na areia, para as pessoas, sem se preocupar se as pessoas estavam habilitadas ou tinham algum tipo de capacitação para dirigir aquele veículo. Aí uma pessoa pegou o quadriciclo e resolveu, por falta de capacidade de conduzir, caiu de uma ribanceira de uns 30 metros de altura. Uma pessoa se lesionou, outra pessoa morreu. Isso é uma conduta culposa. Por quê? O sujeito que alugou aquele quadriciclo, ele não tinha intenção que aquelas pessoas morressem. Mas ele tinha a obrigação de garantir que aquele veículo não fosse colocado em mãos de uma pessoa não habilitada. Ou seja, quando ele alugou inescrupulosamente, ele foi imprudente e aí ele atraiu a responsabilidade penal dele. Ele não tem vontade no resultado, mas ele pratica uma ação voluntária que resulta num crime. Então, tudo no Código Penal gira em torno da intenção do agente. E o que faz a diferença é a vontade. Por que isto é importante neste caso? Porque, neste caso, o acusado, momentaneamente, é acusado de tentativa de homicídio. E o homicídio, para acontecer, os nossos exemplos anteriores, inclusive, já tratavam sobre isso, ele depende diretamente da vontade de uma pessoa tirar a vida de outra. O resultado morte não é tão importante, do ponto de vista da mecânica jurídica da coisa, não me entendam mal. Existem vários, eu acho que é mais de uma dezena de crimes no Código Penal que têm o resultado morte e não são homicídio. Por que nós temos, por exemplo, um roubo com resultado morte, não é exatamente resultado morte, mas um roubo com resultado morte previsto na legislação? Por que nós temos uma lesão corporal com resultado morte previsto na legislação? Nós temos a extorsão mediante sequestro prevista com resultado morte. São várias condutas. Por que o legislador viu necessidade de colocar essas previsões na lei? Porque o legislador, e o legislador do Código Penal era bem melhor do que o legislador atual, ele foi bem mais preciso, ele sabe que muitas vezes o resultado morte vai acontecer sem a intenção do agente. O agente não queria, mas o resultado aconteceu e ele precisa ser analisado no momento da decisão. Porque o legislador compreende que o homicídio, realmente falando, propriamente dito, ele depende daquilo que a doutrina chama de animus necandi, vontade de matar, a intenção consciente de alguém de tirar a vida de outra pessoa. Às vezes a intenção de matar vai ficar clara, às vezes a intenção de matar vai ficar um pouco obscura, e às vezes a intenção de matar vai ficar bem clara que não existia. E é o que acontece neste nosso processo. Muito embora a agressão que é descrita como sendo praticada pelo acusado seja uma agressão bem feia, e a bem do tempo que nós... Para aproveitar melhor o nosso tempo, eu nem vou passar aqui o trecho da audiência de custódia, mas quem fez a audiência de custódia desse cidadão fui eu mesmo. Eu estava de plantão no momento, e quando ele foi apresentado para a custódia, a defesa tem uma oportunidade ali de se manifestar, e mesmo eu entendi ali que não era o momento apropriado para ele ser colocado em liberdade, devido à maneira como se apresentava a agressão que a vítima tinha sofrido. Até porque a informação que veio para nós no flagrante é de que os ferimentos que ela sofreu eram muito graves. Acabou que eles não foram tão graves quanto a gente imaginava. Mas naquele momento, levando em consideração que foi uma agressão feia, foi o nosso entendimento que ele deveria, naquele momento, se permanecer sob a guarda da Secretaria de Administração Penitenciária para evitar, a gente nunca sabe, um resultado
indesejado para aquela vítima. No entanto, no curso do processo, quando se investigou o caso a fundo, essa gravidade não se confirmou. A evidência maior disso, na minha concepção, é o depoimento dos policiais aqui presentes. Porque, diferente do que eu esperava no momento do flagrante, a vítima, quando os policiais chegaram ali, ela estava consciente, cooperou com eles para indicar o acusado, onde encontrar o acusado, o que aconteceu entre eles, e detalhou tudo com muita clareza, e foi até o atendimento médico. É um comportamento que, quando eu tomei conhecimento no processo que isso tinha acontecido, me surpreendeu, porque eu imaginava que a vítima tinha ficado muito mais ferida. Ele, a todo tempo, disse que ele lesionou ela sim, mas que não teve em momento algum a intenção de matá-la. Ele só queria se desvencilhar dela porque ele entendia que estava sendo agredida por ela naquele momento e entendeu por se defender dessa maneira. Isso caracteriza homicídio, tentativa de homicídio? Não, não caracteriza tentativa de homicídio. Caracteriza uma decisão infeliz da pessoa dele? Com certeza caracteriza uma decisão infeliz da pessoa dele. O correto seria que ele estivesse cumprindo a medida protetiva que estava determinada contra ele e não estivesse nem na companhia dessa mulher nesta hora. Esse era o correto. Se ele não estava se sentindo seguro na companhia dela, deveria ter... O ideal seria que ele tivesse fugido. Não fez isso. Acabou praticando uma agressão contra ela. Mas isso por si só demonstra vontade de matar? Não, não demonstra vontade de matar. O que é que, na minha compreensão, demonstraria a vontade de matar para a pessoa dele nesse momento desse fato? Se ele tivesse realmente perpetrado mais agressões dela. Vejam que nenhum dos policiais diz que ela disse: eu precisei me esconder, eu precisei revidar, eu precisei gritar por socorro, alguma coisa do tipo, para se proteger dele. Nos próprios depoimentos deles do começo, eu não creio se são um ou dois deles que dizem que ela mesma admitiu que ela foi lesionada uma vez. E a lesão única, ela é bem característica de quem não tem o interesse de matar. A pessoa que deseja tirar a vida de outra, ela sempre busca reiterar as lesões para se assegurar do resultado. Porque a gente sabe, qualquer pessoa sabe, que o ser humano, para realmente tirar a vida do ser humano, não é qualquer agressão que é viável para essa finalidade. E o acusado teve toda a oportunidade do mundo para praticar mais agressões contra essa vítima e não praticou. Por que ele não praticou? Porque ele não quis. É o que ele diz desde sempre, e revendo aqui o processo como um todo, eu não tenho como não concordar com ele. Realmente, a única explicação para ele não ter agredido mais a vítima foi porque ele não quis. Como eu já disse antes, no primeiro momento, eu fiquei mais impressionado com o relato do fato, imaginei que era uma lesão mais grave. No entanto, no transcurso do processo, ficou bem claro que a lesão não foi tão severa assim, a vítima não perdeu os sentidos, ela não ficou debilitada, e ela nem precisou de um tratamento lá muito, vamos dizer assim, rebuscado, sofisticado. Tanto é que o único documento relativo ao atendimento dela é este aqui, que os senhores e as senhoras têm, que ele vem aqui, escrito à mão, que é o laudo médico da paciente Josiane. Esse documento ele é problemático. Se eu fosse ser um defensor extremamente intransigente, pernóstico, daquele que realmente busca o último fio da linha para agarrar e tentar suscitar uma injustiça no processo, seria perfeitamente viável vir aqui e dizer para os senhores que este laudo não serve. Por quê? Porque ele não é aquilo que a lei chama de laudo. A lei, para que o laudo tenha validade jurídica, ela exige que ele seja assinado pelo perito oficial. Se o perito oficial não estiver disponível, ele faltar,
duas pessoas de, vamos dizer assim, duas pessoas de reconhecida competência podem atestar o laudo em, vamos dizer assim, suprindo a falta do perito. Nenhuma das situações acontece no caso. Belém tem perito. Mesmo que não tivesse, este laudo é assinado por uma pessoa só. Então, ele não cumpre os requisitos legais. Mas, por uma questão de honestidade para com o conselho de sentença, eu tenho como postura profissional de que eu não vou, por tecnicalidade, subir à tribuna para negar o óbvio. Eu acho isso impertinente, não é o que a sociedade deseja. Né? Eu vou vir aqui sustentando, não pode julgar porque não tem a assinatura da pessoa correta no atestado, quando todas as pessoas afirmam, inclusive ele, que a vítima foi lesionada. Então, eu aceito o laudo, vamos dizer assim. Eu aceito, não vou negar a existência das lesões, mas pelo próprio laudo, combinado com essa recalcitrância da pessoa, da vítima, em colaborar com o processo, isso me demonstra que não tem gravidade no comportamento dela, naquilo que ela sofreu. Ela não precisou ser submetida, porque se tivesse sido submetida a uma cirurgia, algum tratamento mais intensivo dessa natureza, alguma coisa assim, isso constaria no processo. Não é o caso dela. Nós só temos aqui, ela nem se dirigiu ao Renato Chaves para fazer a perícia devida. Ou seja, em momento nenhum ela demonstra interesse de comparecer no processo, de manifestar a vontade dela, expressar as intenções, expressar receio com relação à pessoa dele. E a única maneira de explicar isto, ao meu ver, é entendendo que ela própria sabe que a intenção dele não era tirar a vida dela. Então ela não vem até o ambiente da justiça, porque para ela o resultado não tem, vamos dizer assim, não vai fazer diferença para a pessoa dela o que for decidido aqui. E é por isso que ela não vem, por isso que ela se evade, se ela está entregue ao vício do entorpecente ou coisas do tipo. Nós não temos aqui o elemento para saber, e é importante todos nós também não perdermos de vista que a atividade judiciária ela não é uma atividade assistencial. Nós não estamos aqui para pegar pela mão da pessoa e buscar um reerguimento dela para a sociedade, reinserção dela, recuperação de vício. O judiciário e as demais instituições ao lado do judiciário batalham até onde a nossa atribuição permite para que isso aconteça, mas não é o propósito do processo. O propósito do processo é averiguar a responsabilidade penal. E a responsabilidade penal desse cidadão, ela não passa da lesão. Tanto é que, no meu entendimento, a violência doméstica, nesse caso, perdeu uma oportunidade de ouro de resolver o caso dele ainda mais rápido, reconhecendo ali a situação de lesão corporal na pessoa da vítima e já proferindo esse mesmo veredito que é pleiteado hoje, lá atrás. Preferiram trazer o julgamento perante o tribunal do júri, mas aqui, tanto o Ministério Público quanto a Defensoria Pública, observando os autos, chegam à mesma conclusão que aqui nós expressamos para os senhores. Não existe aqui evidência de que ele tenha tido intenção de ceifar a vida dessa vítima, ou mesmo de, vamos dizer assim, quebrar um braço, provocar uma lesão muito severa nela. Ele apenas ali agrediu por estar embriagado, por estar enfurecido por alguma outra razão, por qualquer razão. Ele agrediu sim a pessoa e é por isso que deve responder. É o que pleiteia o Ministério Público e a defesa, à luz do conteúdo processual, não discorda. Então, esse é o nosso pleito, é essa a nossa sustentação na data de hoje e, creio eu, suficientemente clara para que as senhoras e os senhores possam deliberar e, com isso, proferir o veredito que todos nós buscamos na data de hoje. Eu espero ter contribuído aqui com uma maior clareza do entendimento nosso
E com isso nós agradecemos aqui a atenção de todos. Encerramos devolvendo a palavra à presidência. Todos então aptos a julgar, nós vamos passar a leitura dos quesitos que serão postos em votação na sala secreta. São 4 quesitos, senhor jurado. Não há necessidade de anotação. Só prestar atenção na leitura, só isso. Primeiro quesito, materialidade. No dia 11 de março de 2023, por volta de 9 horas, no apartamento 201, bloco 19, residencial Riacho Doce 2, bairro do Guamá, a vítima Josiane Cristina da Silva Barbosa foi atingida por arma branca, martelo, que lhe causou as lesões descritas no laudo médico DID dos autos e interrogação. Os jurados responderam. Segundo, a autoria. O réu Nelson Moreira foi o autor do fato em que foi vítima Josiane Cristina da Silva Barbosa. Interrogação. Os jurados responderam. Terceiro quesito. O jurado absolve o réu Nelson Moreira. Interrogação. Os jurados responderam. E o próximo e último quesito é o quesito da tentativa de feminicídio. Leitura do quesito. O réu Nelson Moreira deu início à execução de um crime de feminicídio que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. Interrogação. Os jurados responderam. Estes serão os quesitos que serão postos em votação na sala secreta. Não havendo manifestação da acusação, da defesa, nem tampouco do senhor jurado, vai-se proceder ao julgamento, pelo que determino seja conduzido o réu ao devido local, bem como seja liberado o plenário para a votação dos quesitos. Já com a presença do acusado no plenário do júri, eu solicito que todos fiquem de pé para a leitura da sentença. Sentença, vistos, etc. Submetido pelo pronunciado Nelson Moreira, a julgamento pelo primeiro Tribunal do Júri da Comarca da Capital, o Conselho de Sentença acatou por maioria de votos a tese da acusação de desclassificação e tentativa de feminicídio para lesão corporal de natureza grave, ex-vido do artigo 129, parágrafo 1º, inciso 1 do Código Penal Brasileiro, reconhecendo que o réu, Nelson Moreira, foi o autor da lesão corporal praticada contra a vítima Josiane Cristina Silva Barbosa. A pena combinada ao crime de lesão corporal de natureza grave é de 1 a 5 anos de reclusão. Considerando os critérios legados, artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro, o réu Nelson Moreira agiu com culpabilidade em grau máximo, com intensidade de dolo, uma vez que atingiu a vítima com uma martelada na região frontal esquerda, causando-lhe um quadro de trauma crânioencefálico, conforme laudo médico DID nos autos. Possui antecedentes criminais, é primário na forma da lei, conduta social não avaliada nos autos, personalidade também não avaliada nos autos, mas, a meu ver, pessoa que demonstrou agressividade e extrema frieza emocional no cometimento do delito, posto ter lesionado a vítima, sua companheira, no recôndito do seu lar. Os motivos do crime. O crime aconteceu em virtude do casal estar em estado de embriaguez alcoólica e terem tido divergências. Circunstâncias. Pode-se afirmar que a vítima foi atacada de forma covarde e cruel, na manhã daquele dia, tendo o réu, após uma discussão, saído do quarto para se armar com um martelo, e em seguida voltado para cometer o delito. As consequências do crime lhe são desfavoráveis, sobretudo pelo fato da vítima ser uma mulher, mãe de 2 adolescentes, tendo ficado por um decurso de tempo hospitalizada. Comportamento da vítima. Considera que a vítima não concorreu para a prática do crime, assim fixa a pena base em 4 anos e 10 meses de reclusão contra a pessoa do réu Nelson Moreira. Existe nos autos uma circunstância atenuante em favor do réu, visto ter confessado a prática do delito em plenário, pelo que diminui a pena aplicada anteriormente em 6 meses de reclusão. Não existe nos autos circunstância agravante. Também não existem nos autos causas especiais de aumento ou de diminuição de pena. Pelo exposto, em razão da fundamentação acima, condeno o réu Nelson Moreira a pena de 4 anos e 4 meses de reclusão, que deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. Exibido o artigo 33, parágrafo 2º, letra B do Código Penal Brasileiro, pena esta que torna definitiva, concreta e final e para que produza legais e jurídicos efeitos. Considerando que o condenado Nelson Moreira responde à apresentação penal na qualidade de réu preso,
a prisão preventiva, considerando-se ainda a gravidade do delito e como forma de assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal e por vislumbrar a presença dos requisitos legais, na forma do artigo 312, combinado com 492, inciso 1, letra I, ambos do Código de Processo Penal Brasileiro, mantenham a prisão preventiva do condenado Nelson Moreira e dê nos autos, devendo recolher-se a prisão para que produza jurídicos efeitos. Nego ao condenado Nelson Moreira o direito de apelar à liberdade da presente sentença, presente decisão. A presente decisão serve como mandado de prisão por sentença penal condenatória. Considera o réu pobre no sentido da lei, pelo que o isento dos custos processuais. As partes renunciou ao prazo recursal. Transitado no julgado da presente decisão, expeça-se a competente guia de recolhimento definitivo e as demais peças necessárias ao juiz da vara de execuções penais da Comarca da Capital. Comunique-se ao TRE para os fins de direito. Oficie-se ao setor competente para, em havendo armas e bens apreendidos vinculados a esses autos, seja dada a devida destinação ao Exército Brasileiro para destruição, exibido o artigo 25 da Lei Federal 10.826 de 2003, caso não pertença aos órgãos de segurança pública do Estado do Pará. Sentença publicada em plenário, pelo que ficam devidamente intimadas as partes. Plenário desembargador Orlando Vieira, do Egresso Tribunal do Júri da Comarca da Capital, aos 5 dias do mês de janeiro do ano de 2024, precisamente 12 horas e 43 minutos. O juiz Edmar Silva Pereira, titular e presidente do primeiro Tribunal do Júri da Comarca da Capital. Dando sequência aos trabalhos, pela ordem eu concedo a palavra ao nobre promotor de justiça, doutor Gesso Silveira, que fará as suas considerações finais em nome do órgão do Ministério Público Estadual. Vossa Excelência tem a palavra. Excelência, gostaria de agradecer a atenção, as palavras elogiosas que foram dirigidas a mim, parabenizar também aos jurados pela atenção dispensada neste julgamento, que tecnicamente não foi tão simples assim. A gente tenta aqui ser o mais claro possível, mas juridicamente é bem complexo chegar a este resultado de desclassificação num crime de feminicídio tentado até. Mas o resultado era o esperado e fico feliz que a gente tenha chegado a esse resultado, porque sinceramente acredito que essas adequações elas precisam ser feitas e todos contribuíram enormemente para isso. Então, parabéns a cada um de vocês. Excelente. Excelência. Obrigado. Obrigado, doutor Gesso. Concedo a palavra ao nobre defensor, doutor Rafael da Costa Sages, que, em nome da Defensoria Pública do Estado do Pará, fará as suas considerações finais. Excelência, nesse momento, apenas usar para agradecer aqui a civilidade, a urbanidade, o carinho de todos aqui, as palavras elogiosas dirigidas a nós, agradecer aos senhores jurados e senhoras juradas pela contribuição essencial e desejar um bom dia a todos. Podemos ir em casa em paz, realizada a sentença, entregue à prestação jurisdicional nesse processo. Muito boa tarde a todos. Obrigado, doutor Salles. Agradecendo aos outros, doutores pelo Ministério Público, doutor Gesso, doutor Salles pela Defensoria Pública, e especialmente aos senhores jurados na primeira sessão do ano, de antemão convocá-los para a nossa próxima sessão na quarta-feira, às 9 horas da manhã. A pedido do doutor Rafael Sarges, no plenário Elson Bittencourt, no Fórum Criminal aqui, na UTR. Muito obrigado a todos, tenhamos todos uma boa tarde. Estão encerrados.